Você tem ficado muito irritado? Muito estressado, com vontade de sair batendo em todo mundo? Com medo de se expressar no trabalho ou com seu parceiro? É sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. Quem está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Marisa Nascimento, sou terapeuta, analista junguiana, consteladora e tenho muitas outras formações. Atendo online e com isso eu consigo chegar aí, aonde você está. Então, agora vamos ao nosso tema. Vamos hoje falar da nossa criança interior e sua influência em nosso eu adulto. A criança interior é uma parte da nossa mente que experimentou a vida e se adaptou a certos comportamentos e padrões para sobreviver. É uma parte inconsciente da nossa mente, onde nós carregamos nossas necessidades não satisfeitas, as emoções reprimidas da nossa infância, mas também a nossa criatividade, intuição e a capacidade de brincar. A criança interior é aquela que se manifesta em nós e cujas experiências ainda não foram embora. E muitas vezes ainda vemos o mundo através dos olhos da nossa criança. A nossa criança interior é o canal para o divino. É ela que mantém a chama de vida acesa, iluminando em nós qualidades como entusiasmo, leveza, curiosidade, humor e espontaneidade. Lembra quando eu falei da lei da ordem, da hierarquia, da família? Lá no vídeo das 3 ordens do amor? Se você não viu ou não lembra, eu vou deixar aqui nos comentários para você. Quando um dos pais, ou até os dois, se coloca como criança, o seu filho tem que se colocar como adulto com essa inversão desses papéis. E esse filho fica carente de cuidados e atenção. Então, a sua criança interior, mesmo quando adulto, fica ferida e acaba procurando alguém para cuidar da sua criança, nos relacionamentos afetivos, entre amigos e até no ambiente de trabalho. E é aí que dá muitos problemas nos relacionamentos, porque quem tem que cuidar da nossa criança agora, que já somos adultos, somos nós mesmos. O relacionamento que tivemos com os nossos pais em nossa infância molda cada relacionamento que temos na nossa fase adulta. Quando criança, devemos aprender a nos expressar, dizer como nos sentimos. Precisamos de uma figura adulta que segure ali na nossa mão e nos guie no meio dessas grandes emoções que vivemos aí nessa fase. Nós queremos e precisamos ser vistos e ouvidos pelos nossos pais. Mas a maioria de nós nasceu de pais que carregam seus próprios traumas não resolvidos, herdados dos seus próprios pais. E dessa forma também é difícil para eles saber como regular as suas próprias emoções e, portanto, não conseguem lidar bem com as nossas. Então, buscamos lidar com essa realidade, nos adaptando. E para a maioria de nós, isso significa agradar aos nossos pais, de forma a nos tornar o que eles esperam que sejamos. E a tendência em geral nessa busca por agradar aos nossos pais é que nos comportamos da maneira que eles valorizam e veem como boas, e rejeitamos as partes de nós mesmos que são vistas por eles como vergonhosas ou más. E devido a essas experiências de desamor, exclusão e abandono de nossa criança, ela se retrai como forma de defesa, o que não nos permite receber ou dar amor plenamente na nossa vida adulta. E as dores da nossa criança têm grande impacto em nossas vidas, podendo atuar como verdadeiros programas em nosso sistema, limitando o nosso progresso. E ao ficarem registradas internamente, dão margem para atrair experiências semelhantes. Todas as emoções não resolvidas, necessidades que não foram atendidas e situações dolorosas em que nos sentimos assustados ou violados não desaparecem simplesmente. Elas existem dentro de nós, criando uma lente através da qual passamos a enxergar o mundo. E uma criança interior ferida pode nos causar
baixa autoestima, imagem corporal distorcida, medo de críticas, resistência a mudanças e profundo medo de abandono nos relacionamentos. E essas vivências em nossa infância podem fazer com que nossas fantasias infantis se tornem recorrentes e venham à tona em diferentes situações da nossa vida adulta. E essas fantasias da criança interior funcionam como professores que nos permitem ver onde precisamos de cura, onde precisamos honrar a parte de nós mesmos que não conseguiu o que precisávamos, em uma fase muito importante de nosso desenvolvimento lá atrás. Em geral, a criança toma tudo que lhe é dito como verdade, principalmente se essas falas são pronunciadas pelos pais, professores, avós ou pessoas que ela entende como importantes e como referências em suas vidas. Acontece, porém, que nem todas as coisas que ouvimos nessa fase de nossas vidas foram positivas. E isso, infelizmente, pode ter nos deixado confusos, assustados e até mesmo desconectados da nossa natureza infantil. Alguns exemplos comuns dessas falas entendidas pela criança como verdade são: você é muito chato, você é muito barulhento, você é burro, você não é bom o suficiente em matemática, em esportes, você não tem modos, você deveria ser como seu irmão, seu coleguinha, o seu primo. Desse jeito, você nunca terá um emprego bom, um amor. Foi culpa sua se eu gritei, se eu te bati, se eu fiquei zangado. Quando você aceita isso como verdade, você não consegue se proteger de relacionamentos abusivos. Você não aprendeu a ser valorizado pelos seus cuidadores. Então você acaba que acha que isso é uma manifestação de amor e acaba se submetendo e aceitando relacionamentos abusivos. Alguns sinais de que sua criança interior pode estar ferida são medo de receber críticas, medo ou vergonha de se expressar em algumas situações, tendência a esperar que outras pessoas falem primeiro para você saber o que é certo, se colocar em situações onde você tenta ajudar ou salvar alguém, dificuldade em dizer não, se sentir responsável pelas emoções dos outros. Esses são apenas alguns exemplos de como a criança interior ferida se expressa. E o que ocorre na maioria das vezes é que não damos a devida atenção para esses sinais. A nossa tendência é descartar ou invalidar essas emoções, como o pai ou a mãe fizeram lá no passado, na nossa infância. E dessa forma mantemos o ciclo. E nossa criança interior permanece não sendo ouvida e se manifestando em momentos de nossa vida adulta em que somos confrontados com experiências que nos remetem a alguma experiência já vivida lá no passado, na infância. Em sua inocência e total vulnerabilidade, a criança interior nos ensina a arte de confiar e assim, num ato de entrega e humildade, é possível experienciar a fusão com o divino. Então, acolher a própria criança é o primeiro passo rumo à maturidade espiritual. Enquanto não a acolhemos, ela continuará à frente da nossa vida, reagindo a tudo que remete às suas dores. E além de atrair mais experiências de dor, uma vez que está aprisionada ali em determinadas passagens da sua história, fica ali como num disco arranhado. Ela vai repetindo tais experiências kármicas, agarrada à ideia de que agora eu vou conseguir, agora vai ser diferente. No entanto, a situação não muda por si só. É a sua reação e mudança de perspectiva que permitirá que sua experiência mude. Karma é dívida de aprendizado. Enquanto não aprendemos, continuamos ali repetindo as mesmas experiências. É como se a gente estivesse preso numa matéria da vida, sem conseguir compreender o que aquela experiência reserva e obter aprendizados nela, guardamos. Continuaremos a reproduzir as mesmas situações.
E além disso, a criança não tem recursos para lidar com determinadas passagens da sua história. É por isso que o adulto em nós precisa tomar a frente da própria vida, o que só será possível se ele assumir a responsabilidade por sua criança interior. E é importante estar atento aos gatilhos que acionam a sua criança. Há determinadas situações que ativam memórias de dor dessa criança, fazendo com que ela tome a frente da situação, nos tornando muito reativos. Esteja atento a esses gatilhos, se observe. E ao perceber que os sentimentos da criança foram deixados, rapidamente deixe que o adulto em você se coloque à frente e diga internamente para a sua criança: está tudo bem, agora eu cuido de você. Pode confiar, você está em segurança. Use essas frases como um mantra. Elas ajudam a fortalecer o adulto em você. Quanto mais aumentamos nosso nível de autorresponsabilidade, mais maduro nos tornamos emocionalmente. E para identificar quando a sua criança está querendo prevalecer, basta perceber em seu corpo se há algum desconforto, sensação de medo, angústia, raiva, vulnerabilidade. E com a prática você começa a antever situações de risco. A prática também fará com que a criança em nós comece a relaxar, por se sentir cada vez mais amparada. E com o tempo, as situações gatilhos vão ficando cada vez menos intensas e constantes. Lembrando que a nossa criança não tem recursos, por isso sempre projeta nos outros e no mundo a causa ou as soluções para os seus problemas. Somos nós adultos que precisamos nos responsabilizar pela nossa vida. E se você está pensando aí, tá, e como eu vou acolher e lidar com a minha criança interior que está aqui ferida, Marisa? Com a constelação, podemos tratar situações que foram traumáticas na sua pré-concepção, na gestação, no parto, nos primeiros anos de vida, na infância, adolescência e também agora na fase adulta. E eu tenho também uma meditação aqui na playlist das meditações que é para acolher a sua criança interior. Eu vou deixar aqui nos comentários para você, ok? E nesse exato momento, a nossa criança interior pode estar experimentando incertezas, medos, confusões. Quando eu comecei a acolher a minha criança interior, eu percebi quantas vezes eu neguei a minha própria realidade. Quanta dúvida e medo eu carreguei. Então, começar a validar, ouvir e ver a nossa criança interior como um pai ou uma mãe amorosa e sábia pode parecer estranho, até mesmo bobo no início. Não se assuste, é perfeitamente normal. O ego vai resistir a este trabalho, porque ele está sempre procurando proteger a nossa criança. O ego dirá coisas como: isso é bobagem, que perda de tempo. Apenas observe, isso faz parte do processo. O trabalho com a criança interior causa empatia por nós mesmos, por nossos pais e até pelos outros. Porque muitas vezes, a partir da cura da nossa criança interior, conseguimos sentir a criança interior de outras pessoas se manifestando ali diante de alguma situação. Então, libere a criança que existe em você. Uma coisa importante também é, de vez em quando, fazer coisas que sua criança gostava. Seja ir num parque de diversões, assistir um desenho animado ou até tomar um sorvete. Com consciência, claro. A questão é a exceção, não isso virar uma regra. Muitas pessoas ainda têm uma alimentação muito infantilizada, justamente porque ainda não acolheram sua criança interior. Mas quando nos tornamos responsáveis, é possível desenvolver uma dieta sadia e, eventualmente, nos permitimos alguns prazeres sem exageros. Alguns hobbies, como pintar, dançar, cantar, também ajudam a liberar a nossa criança. As atividades lúdicas são extremamente curadoras.
acessam camadas mais profundas e desenvolvem essas nossas habilidades com mais leveza e espontaneidade. Volte a ser criança sempre que possível e com consciência. Dessa forma, não apenas você estará cuidando dela, mas tornando a vida de adulto mais leve e divertida também. A criança que habita em mim saúda a criança que habita em você. E aí, conseguiu olhar para a sua criança e ver o que te falta? Identificou em qual área da sua vida a sua criança está no comando? Vamos cuidar da nossa criança? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, se ainda não é inscrito, deixar aquele like e compartilhar com todos os seus amigos e familiares aí pelos seus grupos. Porque tudo isso vai ajudar a mais pessoas a se conhecerem melhor e ter uma vida muito mais feliz. Por hoje é só. Fique ligado, no próximo vídeo nós vamos conversar sobre a pessoa mais importante da sua vida. Até mais!